Olá, tudo bem? Vamos para mais um episódio da trilha Python para profissionais de redes. No episódio 2, eu falei sobre loops, estruturas condicionais e a biblioteca NetMeek, é uma biblioteca responsável pela comunicação SH e permite que você envie ou colete informações por dispositivos através dos comandos desse legado. Então, a biblioteca NetMeek ela permite uma automação, mesmo que legada, através da comunicação SH em escala. Eu consigo fazer um script para comunicar com diversos dispositivos ao mesmo tempo, ao invés de eu acessar cada dispositivo por vez. Então hoje, no episódio 3, eu vou avançar na biblioteca NetMeek, mostrando quais os métodos dessa biblioteca que eu utilizo para enviar configurações. Por exemplo, criar uma configuração loopback no dispositivo com poucas linhas de linguagem de programação Python. Fique até o final e vamos lá. Vamos lá, esse é o script para o Python, para o episódio 3. Novamente, é um script para enviar comandos ou configurações para o seu dispositivo. O propósito desse script é criar duas interfaces, loopback, uma no modo de envio de comandos direto através de uma lista no Python, que é uma estrutura de dados, e o outro através de um arquivo. Existem as duas possibilidades de você enviar a configuração para a biblioteca NetMeek. Primeiramente, eu tenho essa biblioteca que já está instalada no meu ambiente virtual Python. Eu tenho aqui pipinstall NetMeek, seria para a instalação da biblioteca. Quando eu faço isso, já mostra que a biblioteca já está instalada. E essa biblioteca instala outra biblioteca, que é o Paramico, uma biblioteca padrão de SSH. E o NetMeek ele trabalha em cima, uma camada acima do Paramico, facilitando a comunicação com dispositivos de rede, todos os dispositivos suportados pela biblioteca. Tem no próprio GitHub, documentação da biblioteca, todos os dispositivos suportados. Na documentação do NetMeek, eu entro no GitHub, no próprio Google, eu procuro por GitHub NetMeek, tem toda a documentação, que é primeiro o desenvolvedor da biblioteca, open source, alguns contribuidores para essa biblioteca, já está na versão 4.0, tem todos os dispositivos suportados. Dispositivos suportados eu posso vir em plataformas, mostra a atualização de diversos dispositivos suportados. Não somente dispositivos de rede, nós estamos falando de switch, roteador, firewall, como também balanceador, qualquer tipo de dispositivo de rede e até dispositivos também para comunicação virtual. Por exemplo, a gente também consegue ter comunicação com o NetMeek. Tá? Então nós temos diversos modelos suportados, fabricantes suportados para a biblioteca que facilita essa comunicação. Quando eu vou para a parte de API, documentação da biblioteca, mostra todos os módulos desenvolvidos para cada fabricante. Então cada módulo, quando você acessa a biblioteca, você passa alguns parâmetros que a biblioteca entende esse parâmetro, qual que é o fabricante, e a partir disso ela trabalha com cada fabricante para fazer o acesso SSH, trazer a seção, os caracteres do input do terminal para você conseguir enviar esses comandos. Então essa documentação tem todos os dispositivos. O importante nessa documentação são os métodos aqui, que são as funções da biblioteca. Os métodos basicamente é uma função orientada a objeto. Então, quando a gente trabalha com programação orientada a objeto, o método ele é uma função dentro da classe. Os principais métodos são envio de comando. Envio de comando, no episódio 2, eu enviei comando para coleta. Então, todos os comandos de show import debrief, comandos de ver versão do dispositivo, é via send command, que é o método. E agora, para enviar configurações, eu preciso usar um desses dois métodos, que é o config from file e config set. Quando eu informo esse método, a própria biblioteca já entende que eu estou entrando no modo de configuração e para cada dispositivo ela entra no modo de configuração. Você não precisa, na sua lista de comandos, colocar a entrada do modo de configuração. Então, voltando para o código, eu tenho aqui o módulo NetMeek. Eu importo aqui, essa é uma função, geralmente quando trabalha com letra maiúscula é a classe, mas nesse caso aqui é uma factor function, que é chamada, ou seja, uma função principal, que dessa função ela busca qual que é o módulo, né, para cada dispositivo. Tem uma classe de cada categoria de dispositivo na biblioteca NetMeek. Novamente, dicionário do dispositivo, eu preciso encaminhar uma estrutura de dados em dicionário, preciso encaminhar alguns parâmetros, né, por exemplo, device type, que é o tipo do dispositivo, que a biblioteca identifica qual é o fabricante, IP ou hostname, usuário e senha, novamente em texto limpo nesse caso, mas é possível você trabalhar com arquivo.env, que é arquivo de ambiente, ou trabalhar com uma biblioteca getPass, que não mostra
em texto limpo, sem somente asteriscos na hora que você faz o acesso ao dispositivo. Depois eu imprimo, né? O RPrint simplesmente é uma biblioteca para visualização. Eu poderia usar o print padrão, aqui eu trago uma biblioteca rich, uma biblioteca que colore, uma biblioteca que traz uma formatação melhor da impressão na sua tela da sua string, do seu texto. Para acessar a biblioteca NetMico, eu estou usando aqui, não necessariamente, mas é uma melhor prática você utilizar a funcionalidade Context Manager. A funcionalidade Context Manager trabalha com if e o nome aqui do contexto. Nesse caso, essa biblioteca ela suporta trabalhar com Context Manager. Qual que é a vantagem e o propósito do Context Manager? O próprio Python, ele gerencia a alocação e a liberação de recursos na memória quando você tem, por exemplo, abertura e fechamento de arquivo, socket, sessões SSH. Se você não utilizar Context Manager, você precisa de alguma maneira conectar e depois desconectar. Então, no Context Manager, dentro desse bloco, eu já defino toda a execução. O Python entende que a partir da execução daquele bloco, eu já posso desconectar essa sessão SSH sem ter qualquer problema, ficar a gestão dessa alocação de recursos pelo Python. Então, é uma recomendação sempre usar. Em termos de sintaxe, você entra com o if. No if eu crio aqui uma variável connect, que basicamente recebe esse objeto que eu passo para fazer o acesso. Né? Então, é o objeto que eu recebo aí, que é a função connectHandler. Tá? Novamente, eu imprimo uma mensagem de conexão estabelecida e envio os comandos. Nesse primeiro caso, eu estou criando uma variável, comandos _string, e estou passando o primeiro método, que é o método sendConfig_set. Esse método sendConfig_set, eu preciso passar uma estrutura de dados para esse método. Então, nesse método eu utilizo uma lista. Uma lista, eu identifico uma lista em Python quando eu tenho colchetes. Então eu tenho colchetes, cada elemento da lista, a lista é uma sequência de itens, de elementos ordenados. Existe uma indexação aqui na lista, então, por exemplo, é uma string, é o primeiro item da lista, né, posição 0. O segundo, outro item, item 1. E o terceiro, aqui eu vou entrando na lista, cada item é um comando. Depois eu imprimo e passo esse comando, chamo aqui novamente esse objeto que recebe a função connectHandler, que é a biblioteca do NetMico, e eu encaminho o método sendCommand e passo a lista, comandos _string. A partir disso eu faço impressão e eu já encaminhei esses comandos para o dispositivo. Depois disso, eu posso também enviar de uma outra maneira, sem ser via lista. Eu posso enviar via arquivo. Eu posso ter um arquivo com as configurações e enviar isso para o dispositivo. O que é interessante aqui na lista é que não tem o config_t, por exemplo, para esse dispositivo. Que o config terminal é para entrada no modo de configuração. No config, por que não tem um config_t? Porque o método já entende que você está enviando configuração e ele já entra no modo de configuração de qualquer dispositivo. Então não precisa config_t. Ele tanto entra ou sai do modo de configuração. Nesse caso, quando é do arquivo, também é a mesma questão. Eu tenho aqui o config from file, que é o nome do método. Nesse config from file, eu trago desse arquivo uma configuração. Estou criando uma loopback 11 via arquivo.txt e no script eu estou mandando uma lista para criar a loopback 10. A partir disso, eu também tenho um outro método, que é um save. Esse método, o que basicamente ele faz? Em cada dispositivo, ele entra com um comando para salvar as configurações de maneira automática. Por exemplo, se é um Cisco, Write Terminal, Arista também, e assim por diante, diversos vendas ele já vai trazer isso nesse modo save config. Muito simples o código para você enviar a configuração, nesse caso para um dispositivo. Em termos de ambiente, meu ambiente é um ambiente rodando virtualizado no NG. Eu só subi aqui o dispositivo, o primeiro dispositivo que eu vou subir, o dispositivo 1. No dispositivo 1, eu vou fazer acesso ao dispositivo para ver as interfaces configuradas. Então agora nesse dispositivo eu tenho só interfaces Ethernet, 1, 2, 3, 4, não tem nenhuma interface loopback. Nenhuma interface loopback. Novamente lá pro script, eu preciso
ter conectividade. Esse servidor, essa máquina, ela é virtualizada. É uma máquina, eu virtualizei com VM Player, poderia ser qualquer outro virtualizador. Eu rodo um Linux Red Hat versão 9. Então, no próprio Linux, eu faço a instalação do Python e esse Linux é o servidor de automação. Você precisa ter um servidor de automação, de preferência, uma distro que tenha suporte. Várias distros têm suporte. Red Hat, parte de Ubuntu, tem suporte tanto para o Python como para o Ansible. Python, quase todas as distribuições têm, e Ansible, a maioria delas. Então é importante você ter esse suporte na distribuição. Eu preciso primeiro, a minha rede, esse servidor, ele está na mesma rede de gerência, que é essa rede que é nateada do próprio VM Player, que é o virtualizador, 92248, e eu preciso pingar, eu tenho conectividade com o dispositivo rodando no IVE-NG também nessa mesma rede. Eu tenho aqui. Sim. A partir disso, eu também já tenho acesso SSH configurado no dispositivo. Isso é um pré-requisito para você fazer acesso via NetMe. Você precisa lá no dispositivo configurar SSH. Então a gente precisa aqui no dispositivo ver as configurações nesse vendor, no caso lá em NVTY. Eu coloquei o transporte input SSH, cria a chave CryptoKey. Você precisa criar uma chave aí de 4094 para você fazer o suporte ao SSH. Então precisa habilitar o SSH no dispositivo. Já está com a versão 2.0 e a chave criada para fazer a autenticação no dispositivo. Então isso é um pré-requisito para acesso via biblioteca NetMico, uma vez que ela trabalha com SSH. Eu vou executar duas maneiras. Eu poderia vir no próprio Python, entrando no diretório. Eu tenho aqui os arquivos. Eu poderia vir em Python 3 e executar. Python, o nome do script, sempre com final com a extensão py, ou executar de maneira direta aqui no run. Então eu vou executar, mostra as mensagens, novamente conectou no dispositivo, conexão estabelecida, que é a mensagem que foi definida aqui no script, enviando configurações, outra mensagem, o que foi enviado, eu imprimo o que foi enviado de configuração no loopback, e aqui ele até está mostrando um erro que o arquivo configs r1 não teve sucesso. É interessante para ver o que aconteceu com o arquivo. Simplesmente eu preciso entrar no diretório. Quando eu rodo, esse é um ponto interessante, quando eu rodo nesse diretório, o Python ele vai buscar a execução, esse arquivo que eu estou colocando no script, eu coloco no mesmo nível do script. Eu coloco aqui config. Se eu colocasse no outro diretório, eu teria que entrar com caminho absoluto ou caminho não absoluto. Então eu poderia, nesse caso, quando eu coloco direto o nome do arquivo, eu estou no mesmo nível do meu script. Então eu preciso, de alguma maneira, estar no mesmo nível. Eu preciso entrar aqui no diretório trilha Python. Aí realmente agora eu tenho os arquivos. Quando eu executo, o Python procura esse config dentro desse diretório. Teve sucesso nos dois envios de configurações com os dois métodos. São métodos diferentes. Um encaminha via lista. Poderia ser diversos comandos. Aqui um exemplo de configuração de interface loopback. Poderia ser configuração de VLAN. Qualquer configuração, qualquer ação que necessite entrar no modo de configuração do dispositivo. No segundo, eu encaminhei através do bloco. Então, do bloco, eu criei as duas interfaces. Interface 10, interface 11. Quando eu vou no dispositivo, eu valido. Deixa eu validar primeiro via interface brief. Eu tenho aqui as duas loopbacks criadas. Se eu for na loopback, loopback 10, eu coloquei um description criada via Python. Loopback 11, também criada via Python. Então, a configuração foi executada com sucesso, um script simples. Novamente, Python é uma linguagem de programação para ser utilizada na automação. Você tem uma flexibilidade muito grande, existem bibliotecas próprias para você trabalhar com rede. NetMico é uma delas. Tem outras bibliotecas, Scraply, tem Framework Nornir. A única desvantagem do NetMico é que o NetMico ele não trabalha com conexões assíncronas ou paralelismo. Ele acessa um dispositivo, executa, depois acessa outro dispositivo.
É possível também no seu script trabalhar com concorrência? Sim, você pode trabalhar com outras bibliotecas para fazer essa concorrência, ou seja, ao mesmo tempo acessar vários dispositivos, ou você pode usar o próprio Nornik, um framework que trabalha com Python, mas ele já faz toda essa conexão assíncrona, conecta diversos dispositivos ao mesmo tempo. Isso tem impacto muito grande quando você trabalha no ambiente, uma coisa são 10 dispositivos, uma outra questão é 100, 200 ou 300 dispositivos, você demorar 1 a 2 segundos para cada dispositivo, começa a trabalhar numa casa de minutos, quanto que a conexão assíncrona você faz o acesso a todo o seu parque em questões aí de segundos, dependendo do tamanho, claro, talvez minutos, mas o acesso é simultâneo. Então é isso para esse episódio, bem simples. Esse código sempre disponibilizado no GitHub do canal, sempre na própria descrição, tem todos os scripts para baixar e para utilizar e para testar. É isso por hoje e até a próxima.